Oi pessoal, bem-vindos a esse tutorial de solução numérica de equações diferenciais. A nossa intenção é fazer a solução de um problema de valor inicial. Esse valor vai utilizar o método de Euler explícito e nós vamos fazer uma pequena introdução a respeito de solução numérica de EDOs em geral. Então, o problema que nós queremos resolver será esse que está aí colocado. Então nós queremos resolver equações ordinárias, ou seja, em apenas uma variável, equações de primeira ordem apenas, tá? E sistemas, ou seja, nós queremos resolver equações do tipo y' igual a um f de xy, claro, com um valor inicial x, y de x0 igual a um y0, e esse é um problema, né? Derivada única, derivada apenas uma vez, de primeira ordem, ordinária, que é apenas a derivada é em x apenas, né? Lembrando, para ficar bem claro, né? y' igual a dy dx. E, além desse problema, nós vamos resolver também um sistema, que é dado basicamente por y' igual f1 de x, y1, y2, até um yn, um y2, y2 linha que é igual a um f2 de x, y1, y2 até um yn, e isso vai naturalmente até o nosso yn', que é igual a um fn de x, y1, y2 até um yn. Isso aqui é um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Então nós vamos estar interessados em resolver esses dois problemas, tá? Como é que será a nossa abordagem, né? Nós vamos fazer uma integral, vamos integrar esse sistema e achar os resultados dele através de uma operação que vocês vão ver bastante simples. Por que a gente gostaria de resolver uma equação diferencial no computador, né? Qual a motivação que a gente tem? Olha, nem toda EDO tem uma solução analítica. Tem muitas EDOs que, em especial as não lineares, né, que não tem, a gente não consegue resolvê-las analiticamente. Então, o método numérico é o que nos ajuda a obter respostas a respeito do comportamento desse tipo de equação diferencial. Não apenas essas EDOs que não têm solução analítica, mas também existem EDOs lineares, ou até mesmo que não lineares, mas de solução conhecida, que nós, eventualmente, para o problema específico que estamos tratando, nós desejamos ter um método genérico de solução, porque nós ou não conhecemos antecipadamente qual a equação que está vindo, ou porque a gente quer parametrizar coisas ao longo do caminho e precisa de uma coisa mais genérica. Então, o método numérico ele é o que vai nos ajudar com isso, tá? E também eu posso ter também que eu não conheça em absoluto a derivada da função, né? Eu não tenho uma expressão para a derivada, mas eu conheço pontos. Eu sei, por exemplo, se eu obtiver dados de sensores, por exemplo, eu posso obter um sensor de acelerômetro, eu posso obter as acelerações de um determinado corpo, de um determinado componente em 3 direções, e eu posso, através disso, resolver equações usando esses dados e obter a posição desse corpo, obter um monte de a resposta, a velocidade com que ele estava andando em determinados momentos. A gente pode analisar se houve colisão, se não houve, tudo através
da solução de uma equação diferencial. Nesse caso, é um corpo real que teve, né, que foi submetido a um ensaio. Nós obtivemos os valores reais através de medições dos acelerômetros, e através dessas medições vamos poder jogar num sistema que resolve para a gente e a gente consegue fazer nossas avaliações. E é claro, para aqueles malucos que nem eu, que gostam desse tipo de coisa, que gostam de ficar brincando com equações diferenciais, gostam de mexer com métodos numéricos e vão aprender aí como é que resolve isso tudo. Ok, então vamos, sem mais delongas, vamos começar a resolver esse problema. Então eu vou tirar aqui a descrição do problema para a gente ter mais espaço para trabalhar, e vamos separar aqui, porque o problema que nós vamos resolver, como já foi colocado aqui, ele é do tipo y' de x igual a um f de xy. O que nós vamos fazer? Para resolver uma derivada, nós vamos querer integrar. Para a gente obter um insight a respeito disso aqui, como é que será resolvido, vamos enunciar aqui que pelo teorema fundamental do cálculo, eu tenho que a integral entre a e b de uma derivada qualquer em relação à variável independente é igual ao y de b menos o y de a. Ok, daqui eu extraio que o y de b igual ao y de a mais a integral entre a e b de y' de x dx. Significa o quê? Significa que eu tenho a possibilidade de usar uma função qualquer, um gráfico. Vocês me dão licença, eu vou apagar esse nosso enunciado do problema aqui do lado, para poder ter mais espaço para trabalhar. Vamos apagar aqui rapidamente. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos fazer um gráfico rápido. Só para a gente entender, ter uma visão geométrica do que a gente está falando. Então eu tenho aqui um gráfico de uma função qualquer, tenho o nosso ponto A e tenho um ponto B. Eu conheço essa curva e ela é o meu y' de x. E eu conheço de algum lugar quem é y de a. Há um dado. Ok. Com isso aqui, com essa informação, e se eu souber além disso o valor desta área, que é o que afinal de contas é dado pela integral, então eu consigo, somando essas duas coisas, encontrar o y de b. Tá? Conheço y' de a, conheço y' de b, agora eu conheço y de a, e a partir disso aqui tudo eu vou conseguir calcular o y de b, somando o y de a esta integral. Tá bom. Essa é a ideia básica de qualquer solução numérica
de equações diferenciais. Então vamos só escrever de uma maneira melhor, para não ficar com esses números A e B. Nós podemos escrever assim, ó. Nós podemos escrever aqui um y de um x qualquer ao longo da reta. Eu vou já desenhar isso aqui para a gente poder enxergar também. É igual ao y de um x0, que é um x inicial, mais a integral entre esse x0 e o x de um f de x, eu vou chamar x chapéu porque isso é uma variável muda, tá? Só serve para eu usar a integral y dx chapéu, tá? Isso aqui é o básico de solução de equações diferenciais de vários métodos. Normalmente os métodos vão utilizar algo parecido com isso, se não exatamente isso, tá? Para obter suas respostas. Alguns vão aqui no meio do caminho ter algumas variações, mas isso aqui é o básico que todo mundo parte daí. Tá bom. Isso aqui equivale no nosso gráfico. Se eu tirar, né, eu posso apagar o A e o B, né? Eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa. Dizendo agora que isso aqui é um x0. Opa! Quase fiz besteira aqui, gente. Mas vamos lá, salvei a tempo. Então aqui para a gente compreender direitinho, em vez do A e do B, aqui é um x0, aqui é o meu x, ou em alguns casos eu vou chamar de xf, né, o x final, mas eu estou chamando da variável x. Aqui, nesse ponto, né, este ponto aqui é o meu y de x, e aqui é o meu y de x0. Ou seja, conhecendo o ponto x0, conhecendo qual o valor da função no ponto x0, conhecendo a área entre x0 e x, eu consigo calcular o y de x. Vou dar só uma melhorada aqui para a gente não se perder depois. Pronto. A partir daqui, nós vamos trabalhar diferentes métodos de solução de equação diferencial. No nosso caso, nós vamos começar agora a trabalhar pelo método de Euler, tá? E o método de Euler trata essa parte aqui da integral. O que muda para cada método é a integral, tá? O método de Euler trabalha a integral através de uma aproximação constante. Eu pego o intervalo de novo entre x0 e x, o x que me interessa calcular, e o que eu faço é
calcular a área do retângulo que está aqui embaixo. Então, este retângulo aqui é a aproximação que o método de Euler faz. É claro, você já conseguiu perceber que existe um erro bem razoável, que eu vou pintar aqui com verde. Existe um erro bem considerável aqui. Repara bem, no computador eu não consigo realizar uma integral perfeita, porque eu não consigo trabalhar continuamente. Existem, claro, alguns pacotes matemáticos, de matemática simbólica, que conseguem até fazer alguma coisa. Mas para os casos mais gerais, até mais complicados, você não vai conseguir ter soluções, mesmo porque às vezes não existem expressões analíticas de solução. Então mesmo os pacotes de matemática simbólica não vão te ajudar. E para a gente resolver numericamente, que é o caso que a gente está fazendo, não tem jeito. A gente tem que... Todos os métodos vão ter um erro. No caso de Euler, a gente faz o retângulo está aqui descrito, e o que está acima ou abaixo do retângulo, eu poderia ter, no caso essa curva na descendente, esse erro estaria abaixo, né, do retângulo. Então, nesses dois casos eu vou ter o erro. Ok. Então vamos fazer o seguinte, eu vou agora dar uma limpar aqui a tela, tá? Vamos partir para um outro slide limpo, porque eu vou mostrar como é que então, dado que a gente tem esse erro, como é que a gente trabalha então para o método de Euler funcionar, porque ele funciona de fato, ele é usado para a resolução de vários problemas. Então, vamos vir aqui, esconder esse nosso layer aqui e vamos trabalhar o método de Euler. O método de Euler explícito. Só lembrando, deixa eu fazer um pouco de bagunça aqui. Se nós lembrarmos aqui, ó, essa é a equação que nós vamos repetir no nosso caso, tá? Vamos repetir essa equação só para a gente lembrar. Dizendo que y, meu Deus do céu, se concentra, rapaz, y' de x igual ao f de xy. Esse é o problema que nós estamos resolvendo. E um detalhe importantíssimo que eu esqueci de colocar lá na primeira parte, é que nós conhecemos o y de x0, que é igual a um y0 conhecido, tá? Isso é um problema de valor inicial, e aqui é a nossa condição inicial. E nós já acabamos de dizer que Euler explícito, ele trabalha através de constantes. A nossa solução de EDO geral é y de x é igual a y de x0 mais a integral entre x0 e x de f de x, y dx. Só lembrando, olha só, quando eu fiz o passo aqui, vocês devem ter percebido, eu usei aqui o y', né, e na hora que eu fiz a transcrição entre as variáveis A e B, eu já fiz a troca direto, já que meu y' aqui está tudo sobreposto, mas se você lembra, o y' é igual a f de xy, então eu já sobrepus aqui, tá? Só que eu já fiz essa jogadinha aqui do x barra, do x chapéu, por causa, só para um rigor em questão da integração, tá? E a partir daqui está feito já a solução, tá? A troca, né? A troca da variável. Então, voltando para cá, e eu digo que por Euler, a integral por Euler, né? A integral entre x0 e x por Euler de f de x y dx
é igual a x menos x0 vezes f de x, y. E daqui nós tiramos o seguinte: quando nós vamos resolver o nosso método, nós podemos ter isso feito de duas maneiras. Y de x igual a um y de x0 mais x menos x0. Vamos fazer o seguinte, gente, para a gente poupar escrita, né, e porque depois isso vai ser fácil, x menos x0 é delta x, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Delta x vezes o meu f de x 0 y0. Tá bom? Ou, por que não pegar o fim do intervalo? Também posso. O y de x é igual, posso aproximar pelo final do intervalo, o y de x0 mais delta x vezes o f de x, y. Isso aqui é o que diz se o método é explícito ou implícito. Quando nós temos, né, naquele nosso gráfico, e a curva aparecendo aqui, quando eu trabalho com x0, eu obtive aquela área. E se eu trabalhar com... Opa, agora que eu vi aqui. Aqui é só x. Ou se eu trabalhar com o fim do intervalo, eu vou ter uma outra área. Então, este método aqui é o implícito. E este método aqui é o explícito. E a diferença básica é que o explícito eu só trabalho do lado direito da equação com coisas já conhecidas. E no lado esquerdo, e aqui no caso do implícito, eu me permito trabalhar com algo que eu não conheço, que é o f de xy, né, no caso o valor de y aqui dentro que eu ainda não conheço. Tá bom, mas ainda não resolvemos um problema aqui que é importante. Esse erro. Como é que a gente vai trabalhar a questão desse erro? A verdade é que nós não fazemos a integral direto de x0 a x. Nós, na verdade, vamos particionar esse intervalo em vários intervalos menores. Nós vamos particionar esse intervalo em vários intervalos menores. E com esses intervalos menores, nós vamos calcular áreas. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O que nós vamos fazer aqui com esse intervalo é trabalhar com intervalos menorzinhos, de modo que o erro que vai aparecer cá dentro desses caras vai ser bem pequenininho. E aí, no caso, está ficando feia essa imagem aqui, mas não sei se deu pra, eu imagino que já deu para entender, né? Quando eu faço esses intervalos bem pequenininhos, aí eu consigo
obter erros bem pequenininhos aqui em cima. Se eu desenhar isso aqui do lado de cá, é a mesma curva, porém com intervalos menores, imediatamente o meu erro começa a diminuir. E assim por diante, até o meu último pedacinho aqui. Essa é a ideia. O que nós vamos fazer então? Vamos colocar com essa fórmula, vamos pegar o Euler explícito, vamos separar ele aqui, dizer que ele aqui é o nosso cara explícito. Essa é a nossa fórmula de Euler explícito, mas que nós vamos escrever de uma outra maneira. Vamos escrevê-la assim para fechar essa nossa introdução. Y de x mais delta x é igual ao y de x, que é o meu x atual, mais delta x vezes f de x, y de x. E aqui sim, nós fechamos a descrição do método de Euler. E o que essa última equação aqui, o que essa última caixa aqui quer dizer? Que o meu próximo valor de y, é igual ao meu valor de y atual mais o ΔX, que é o valor da partição do intervalo, né? Cada espacinho desse aqui é um ΔX, vezes a derivada no ponto x atual. Ou seja, no ponto x atual eu conheço qual é a minha derivada, que é dada por esse gráfico, e a partir dele eu consigo calcular a minha integral, que é essa aproximação que é feita por Euler. Então, o único cuidado que a gente tem que tomar é manter o intervalo bem pequeno, para manter o erro bem pequeno, e a partir desse erro bem pequeno a gente vai conseguir calcular coisas bem interessantes a partir do método. Tá bom, só faltou então um último detalhe que faltou, são os sistemas. Os sistemas, na prática, eles usam isso que a gente já falou. Vamos apagar isso aqui. Os sistemas, por que é importante resolver sistemas? Pelo seguinte, lembra que a gente está resolvendo equações de primeira ordem. Como são equações de primeira ordem, nós podemos quebrar uma solução de primeira ordem num problema de... nós podemos pegar uma equação de segunda ordem e quebrar num sistema de primeira ordem. Isso acontece muito na física. Por exemplo, se eu tiver um problema simples, né, de massa, em que eu estou trabalhando uma massa qualquer m, essa massa está sujeita à gravidade e ela está sujeita a uma força. Ao contrário, aqui eu vou dar uma constante k vezes a velocidade, tá? Então eu tenho aqui, se eu for pegar o diagrama de forças, eu tenho aqui m, que é a massa do meu corpo, vezes a aceleração final. Tem que ser igual ao somatório das forças que estão agindo sobre o corpo, que é mg mais essa força devida à velocidade, que é kv. Isso aqui eu resolvo esse problema, esse é um tipo de simulação física que eu consigo usar Euler explícito para resolver. E no caso, como todos os vetores estão na mesma direção, eu posso tratá-los como escalares, tá? O que eu vou obter é que
a massa MA igual a mg mais kV. E aí eu vou lembrar o seguinte: primeiro, A igual a x pontinho, pontinho. Para quem não sabe, isso aqui é derivada no tempo duas vezes, um problema de segunda ordem. E V igual a x pontinho, ou seja, a velocidade é a derivada primeira da posição, a aceleração é a derivada segunda da posição. Se nós estamos tratando esse problema, nós podemos reescrever a nossa equação da seguinte forma: mx pontinho, pontinho igual, ou melhor, vamos trazer tudo para um lado, menos kx pontinho igual a mg. Repara o seguinte: nós temos um problema de segunda ordem, só que nós podemos roubar aqui. O que a gente vai fazer? A gente pode dizer que a aceleração é igual a v pontinho. Com isso, nós transformamos esse problema de segunda ordem num sistema de primeira ordem, em que eu vou dizer claramente que mv menos kv igual a mg. Substituir x pontinho, pontinho por v pontinho, tá? Que é a minha aceleração, ó, x pontinho, pontinho, v pontinho. E a outra equação, claro, é a que me define que x pontinho igual a v. Naturalmente que esse problema, para resolvê-lo, eu vou ter que ter duas condições iniciais. Eu vou precisar de ter um x0, x de t0, que é igual a um x0, e um v de t0, que é igual a um v0. Quem lembra da física, lembra que a solução de um corpo em queda livre, né, gt2 sobre 2, menos a velocidade inicial vezes o tempo, menos a altura inicial. Isso me dá a posição do corpo, né, a altura do corpo que está em queda livre. E eu tenho aqui uma equação que eu acabei de transformar num sistema, né, de equações de primeira ordem, que, dado agora que eu já conheço o método de Euler para resolver, eu poderia muito bem estar aplicando, mas só falta eu poder resolver isso via um sistema. Vamos fazer isso imediatamente. O que não tem nenhum segredo: se eu tenho um sistema de equações conforme descrito, y', y1 linha igual a um f de x, y1 a n, isso vai me dar, aqui está o meu sistema, f de n, fn, né, de x, de y1 até o yn, sistema bem genérico, e a solução vai ser dada também dessa forma: meu y1 de x mais delta x é igual ao y1 de x mais delta x vezes o f1.
E aqui o F1 tem todas aquelas variáveis. E assim por diante, com todos os y, né, até eu chegar no meu yn, que é o meu último y, de x mais ΔX, que é igual ao meu yn de x, meu x atual, mais ΔX vezes Fn daqui de tudo que tem ali dentro. X, y1, y2, y3, y até o yn. Então agora o que eu tenho são equações acopladas. Uma equação depende da outra e eu estou resolvendo elas todas ao mesmo tempo. Quando eu estou resolvendo, o que eu faço? Parto, tanto a equação simples quanto o sistema, eu parto de um y0, que é a minha condição inicial. Claro, para cada uma dessas equações há uma condição inicial, tá? No caso aqui eu vou ter que ter um y1 0, um y2 0, um y3 0, até um yn 0, todos esses precisam de uma condição inicial. E aplicando as condições iniciais para cada uma dessas equações, eu vou obter várias curvas, cada uma para um y, né? No caso de uma n diferente. Tá? Então sempre assim, começo no ponto inicial, faço a integral num pequeno intervalo de x mais de ΔX, calculo o próximo y. Tendo achado o próximo y, o que eu vou fazer? Faço novamente a integral, somo o valor que eu já conheço, calculo o próximo y. Guardo esse y para o próximo passo, calculo novamente a integral, somo com esse y. E assim por diante até que eu chegue no final do meu problema. Esse é o método, está aí explicado. Agora o que nós vamos fazer no próximo vídeo é implementar um código no MATLAB que resolve um problema desse tipo. Nós podemos até tentar fazer um de queda livre, mas eu vou primeiro fazer um problema simples, apenas resolver um y' igual a y, só para a gente poder fazer uma comparação rápida. Então aguardo vocês lá no MATLAB. Um abraço.